Estamos de volta com o RIC Rural e olha, Santa Catarina é o segundo maior produtor de frangos do Brasil, perdemos apenas para o Paraná. E será que todas essas informações da Operação Carne Fraca podem atrapalhar nos negócios catarinenses? Olá, bom dia Elisandra e também para você que está acompanhando a programação do RIC Rural. Para tratar comigo a respeito da Operação Carne Fraca está a economista Giana Mores, que vai conversar com a gente. Então, Giana, para começar, gostaria que você tratasse um pouquinho a respeito do cenário que o país está vivendo depois da Operação Bom Dia. Bom dia. A situação que o país vem passando é delicada. Nós temos que apostar que as autoridades, como o Ministério da Agricultura, vão colocar à disposição dos compradores internacionais as informações necessárias para ressaltar a qualidade da produção de carnes catarinense e assim brasileira, dados os padrões de exigência desses mercados e também de toda uma cadeia produtiva que foi estruturada há mais de décadas, que então possa trazer esse produto de qualidade à mesa dos consumidores, sejam eles brasileiros ou internacionais. E há pouco estávamos conversando, mais de 60 mil pessoas envolvidas aqui no estado de Santa Catarina, então é um impacto muito forte aqui para nós, né? Sim, se nós levarmos em consideração que Santa Catarina é o principal produtor exportador de carne suína e no caso de frangos é o segundo produtor e também exportador, é toda uma cadeia que está sendo impactada. Então, por isso que esperamos que esse retorno seja breve, para que a forma normal de operação possa ocorrer, dado que, se nós temos a questão da agroindústria, que tem um processo de armazenagem muito pequeno para essa carne, e aí nós temos algumas cargas que estão embargadas, com sanções temporárias nesses países, nós temos que ver qual é o impacto que vai acontecer com as outras produções que estão sendo projetadas e que estão sendo esperadas. Então, tudo isso é uma cadeia que leva muitos produtores, nós temos cerca de 60 mil trabalhadores que estão voltados para a produção e também para o abate das carnes, e levando também em conta que nós representamos a parte do agronegócio, que envolve tanto a produção quanto os serviços de apoio, o produtor rural. Cerca de 1/3 do PIB catarinense é do agronegócio. Então, é um setor extremamente importante, mas eu tenho convicção de que a situação vai ser contornada de forma rápida, dado que esse impasse do processo produtivo, ele está contemplando cerca de 0,5%, nem 0,5% de todas as plantas operacionais do setor. Então, podemos pensar de forma positiva para o futuro? Sim, com certeza, porque nós verificamos que as autoridades estão engajadas, estão fornecendo e, claro, dando todo esse respaldo para os países que estão selecionando questões do processo produtivo e da qualidade, porque nós temos, sim, um setor todo fundamentado e bem desenvolvido, dados os investimentos, profissionalização, e então vai, sim, responder a um cenário positivo, com certeza. Ok, Giana, bom dia, muito obrigada pelas informações. E, Elisandra, eu volto com você. Bom, e se a gente falar só da avicultura catarinense, a gente está falando aí de 40 mil famílias que trabalham diretamente com a atividade e dependem disso para viver. Já a bovinocultura de corte quer dizer que 50% do gado criado aqui no estado são destinados aí para o abate. São números que demonstram a responsabilidade que a cadeia produtiva de carnes no nosso estado tem com a alimentação de todos. São números que demonstram a responsabilidade que virou também um status sanitário diferenciado e que virou referência aí para o restante do mundo. Santa Catarina se destaca na produção de frangos e suínos. Em 2016, no ranking relacionado à avicultura, o estado perdeu apenas para o Paraná. Ao todo, 948 mil toneladas foram produzidas, 23% de representatividade no Brasil. A renda ultrapassou a marca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Já em relação aos suínos, Santa Catarina ocupou o lugar de destaque em relação a todo o território nacional. O estado produziu 500 mil toneladas no ano. Dessas, 210 foram exportadas, gerando mais de 400 milhões de dólares. E os números, de acordo com o diretor-geral do Sindicato das Indústrias da Carne, estão crescendo. Os números de janeiro mostram que nós crescemos mais de 40% na exportação de carne suína em relação a janeiro do ano passado. E em carne de aves, 38% por aí também. O que, por outro lado, nós tivemos uma queda do dólar, com isso caiu o faturamento nas exportações. Em fevereiro, os números foram ainda melhores.
Sobre a exportação de carne suína, o crescimento foi de 57,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 20 mil toneladas foram para países como Rússia, China e Chile. A avicultura também apresentou números positivos. O aumento foi de quase 7% comparado a fevereiro de 2016. Mais de 67 mil toneladas vendidas para o Japão, China e Países Baixos. E para que as exportações continuem crescendo no estado, ações estão sendo pensadas e trabalhadas. Semana passada, ainda no Japão, junto na missão com o governador de Santa Catarina, o presidente da Fiesc, e estávamos discutindo exatamente lá como aumentar o nosso volume para o Japão. Temos que ver algumas coisas, né, a serem tratadas com as empresas, mas existe uma boa possibilidade ainda de crescermos também em volume para o Japão. Temos agora para final do mês, possivelmente, chegando a missão da Coreia do Sul, que desta vez devem habilitar as plantas de Santa Catarina, que serão então aprovadas a exportar para a Coreia. Para o presidente de uma das agroindústrias instaladas em Chapecó, o mercado internacional tem boas razões para realizar essa abertura. Mais satisfeito ainda por ser o único estado livre de aftosa sem precisar vacinar. Então isso aí é um fator importante e os países já olham para isso. Estados Unidos, por exemplo, que compra produtos oriundos de Santa Catarina, e o Japão mesmo, que dão muita importância à ausência de febre aftosa, são bons clientes nossos e estão melhorando dia a dia. E outros mercados também que estão se abrindo, vendo que os Estados Unidos compram de Santa Catarina, os outros mercados também, a África do Sul deverá se abrir meio logo e assim por diante. E esta confiança do mercado internacional é essencial para o desenvolvimento do país. Um exemplo é Chapecó. Aqui estão instaladas duas grandes agroindústrias. Juntas, elas têm 15 mil empregados diretos. E isto movimenta a economia da cidade. A agroindústria é a nossa grande balança de equilíbrio na região. Então, apesar de toda a oscilação do Brasil ter subido bastante, a gente sempre vê que Chapecó preserva um pouco mais isso. Uma cadeia produtiva, né? Então tem a agroindústria, tem o agricultor, também tem tudo aquilo que se beneficia disso. E a expectativa de geração de emprego, de manutenção de emprego é muito boa, que é hoje o nosso grande desafio, né? Manter o emprego e aos poucos ir crescendo e melhorando a qualidade e a quantidade de empregos. O RIC Rural segue acompanhando esta situação da Operação Carne Fraca e no próximo domingo a gente traz novas informações para você. Agora vamos falar de Brasília. É que tem um decreto que quer transformar a Secretaria da Pesca no Ministério da Indústria e Comércio e os parlamentares catarinenses não gostaram da ideia. Desde a segunda-feira da semana passada, a Secretaria de Aquicultura e Pesca não faz mais parte do Ministério da Agricultura. Um decreto do presidente Michel Temer transferiu a estrutura para o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. O setor reagiu. Entidades ligadas à pesca em todo o país e particularmente em Santa Catarina criticaram a mudança, alegando que toda a política que estava sendo retomada agora vai voltar à estaca zero. Com isso, a bancada catarinense aqui no Congresso decidiu entrar em ação. Por iniciativa do senador Dalírio Beber, começou a tramitar no Senado um decreto legislativo para derrubar o decreto de Michel Temer. E provocar um debate mais aprofundado, coisa que não aconteceu até a edição do decreto presidencial, para que os setores ligados à pesca possam se manifestar e colocar para o governo de que é mais adequado que se sustente, que se mantenha o setor da pesca vinculado ao Ministério da Agricultura. Texto semelhante foi protocolado na Câmara dos Deputados, onde também existe uma articulação contra a troca. A pesca, que é importante sob o ponto de vista social e econômico, está sendo tratada como um joguete politiqueiro. O RIC Rural vai para um rápido intervalo e logo voltamos com o quadro Sabor da Terra e a receita de hoje.